Fala aí, galera. Iniciando mais um episódio do Multidados TI Talk. É uma iniciativa aqui da Multidados em levar para o mercado nossas soluções, nossos produtos, a forma com que a gente atua para ajudar empresas em diversos segmentos. Com muita honra, trago para a mesa hoje nossa supervisora de vendas, na verdade a nossa maior comercial, que vai dar um banho de mercado, um banho de informações sobre a nossa atuação, sobre os nossos produtos. Trago para a mesa hoje Michele Oliveira. Michele, muito obrigado de verdade por aceitar. Sei que a sua agenda não é fácil como a dos outros, né? Muito obrigado por aceitar esse convite da área de marketing, né? Aqui o nosso talk para falar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, que honra. Depois dessa apresentação, até maior comercial, mas vou é verdade, tremer né? e dar umas engasgadas. Mas pode engasgar. Já está avisado. Ô, me diga uma coisa, quem é a Michele? Mal, eu sou uma piauiense nata, nordestina. Vim para São Paulo buscando melhorar de vida e, graças a Deus, deu super certo, né? Sou mãe do Miguel. Vendedora nata também, eu gosto muito de falar, gosto muito de vender, adoro apresentar principalmente os nossos produtos, mas acho que todas as minhas ideias, de modo geral, gosto de apresentar para as pessoas, acho que faz bem parte de mim, é o que eu gosto de fazer mesmo. E estar nessa função, fazendo o que eu gosto, trouxe todo sentido, né? O sucesso é certo, né? Foi muito bom, tem sido muito bom. Como você chegou na Multidados? Como é que você chegou nessa empresa? Mal, eu já tinha uma experiência com Multidados, porque na empresa que eu trabalhei antes, eu vendia plataforma de voz, né, numa parceira da Multidados, e a empresa era uma usuária do CRM Multidados, então a gente já tinha aquela interação como clientes e também tínhamos uma interação como parceiros, sempre levando assim a solução da Multidados para diversos clientes que precisavam ter um front de atendimento, organizar os seus processos, ter principalmente indicadores dos atendimentos, que era uma grande dificuldade. Isso ali há uns 10 anos atrás, vou estar até aí para não entregar a idade também. E aí, quando saí dessa empresa, eu fui empreender com outras coisas, mas veio o convite da Multidados para assumir a área comercial, inicialmente assim até com a função de vendedora e a possibilidade de desenvolver, né, o departamento dentro da Multidados. E para mim era um desafio que fazia todo sentido, porque o produto em si era algo que eu conhecia e já sei das aplicações, já sabia o quanto se adequa muito ao mercado, atende grandes dores assim que o mercado tem e que até então pouquíssimas empresas atendiam, então a Multidados passou bem na frente, assim, foi uma pioneira. E aí aceitei o desafio, vim, assim, na prática mesmo de vender o CRM, não sabia nada. Sabia olhar ali para as dores do cliente, dizer para ele que atende, até brincava assim, eu sei que faz, mas eu não sei que parafuso que aperta. Eu sei que faz, mas não sei como ainda. Isso, mas faz, né? Então, fui apresentando para os clientes, ouvindo bastante dos clientes e consegui atender muitas dores, né? Através desse melhor entendimento das necessidades dos clientes. Fantástico, fantástico. Parabéns. Você está Obrigada. mais de 10 anos lá no Multidados? Não, na Multi eu estou há 7,5, mais ou menos. É que tinha essa trajetória sim, antes. anterior. Isso, exatamente. Muito bom. Me trazendo um pouco para a mesa aqui. Eu sei que a gente atua em diversas áreas, né? E com muita ênfase na área de construção e incorporação. A gente tem um CRM preparado e desenvolvido para esse mercado. Como é que você vê esse mercado hoje de incorporação e construção? Como é que você vê hoje a adoção dessas soluções por esses clientes? Mal, eu vejo assim, principalmente como um grande oceano, né? O tal oceano azul. Assim, tem muitas oportunidades para nós trabalharmos. E a Multidados tem muita tecnologia e muita inovação para sanar as dores desse mercado. Eu acho que tem toda uma trajetória assim, de antes essas empresas não olharem tanto para automação, para padronização dos processos em sistema, né? Eu lembro assim que muitas empresas ainda usavam o Excel, ainda tinham uma gestão um pouco mais simplificada, mesmo empresas de médio porte, né, com mais pessoas envolvidas trabalhando. Usavam ou usam? Ainda tem bastante que Ainda usam. tem, né? É que algumas hoje ainda arriscam de sair do Excel e ir para algumas plataformas gratuitas ou de custo super baixo. Tá.
mas que não é específica, não é especializada para o segmento. E aí vai criando algumas adaptações, vai colocando um sistema em cada departamento, a gente encontra muito isso ainda. Então, é comum a gente chegar nas empresas e ver que a área de pré-vendas usa um sistema, pós-vendas usa outro, assistência outro, cobrança outro, atendimento de WhatsApp usa outro. E aí nós chegamos apresentando a nossa solução, falando de uma jornada completa e enxugando um monte de coisas. Às vezes, falando do processo que a gente centraliza, né, gerenciando tudo em um único lugar, e isso brilha sempre os olhos do nosso cliente, é a melhor parte, assim, porque ele percebe que dá para fazer uma gestão bem centralizada, mais rápida, mais intuitiva, com muito mais qualidade. E quando a gente olha para custos, todos os pequenininhos investimentos que eles fazem em cada plataforma, nós trazemos, né? A gente cobre ali, centralizando tudo, então faz todo sentido mudar, fazer um investimento para a plataforma multidados. É bem esse o feedback que a gente recebe. Quer dizer, e melhora os dois lados, né? Melhora o lado da gestão empresarial e melhora o lado também da experiência do cliente, né? Eu costumo falar, 2020, 2021, o Gartner fez uma pesquisa e ele começou a trazer, foi uma expressão que não pegou tanto no mercado, a expressão, mas é uma vivência que as empresas têm grande necessidade, que é o que o Gartner chamou de Total Experience, ou experiência total. O que é a experiência total? As empresas têm olhado para a experiência do cliente, que todo mundo quer deixar o seu cliente feliz, tem olhado muito para os processos internos, tentar padronizar, mas normalmente não percebe a necessidade que é centralizar isso num sistema e conseguir deixar, até mesmo para o analista ali na ponta, para o técnico na assistência técnica, para o gestor na mão ali com os indicadores, ter todas as informações em um único lugar. Quando a gente fala dessa experiência total, a ideia é que o analista, né, como se fala em call center, o analista tenha o sorriso na voz para fazer o bom atendimento ao cliente, mas que para ele dentro de casa não seja sofrido buscar essas informações. Claro. Porque, às vezes, ele até tem uma entonação de muita elegância ali com o cliente, mas dentro de casa, naquele momento do multi, né, ele está desesperado olhando planilha, olhando 3 sistemas, perguntando para o chefe, pedindo ajuda do colega. E quando a gente centraliza isso no CRM, ele encontra tudo em um único lugar. Então, o Multidados ele tem essa facilidade de ir fazendo recortes de sistemas, né? Então, nós integramos com a RD Station, nós integramos com Reclame Aqui, com diversos ERPs de mercado, com inúmeras plataformas de assinatura eletrônica, canais de atendimento. Então, no final das contas, quando o analista atende o senhor Maurício, na tela ele consegue ver quantas vezes você já interagiu com a empresa, quais são suas principais dores, os teus últimos chamados, como que você avalia os últimos atendimentos, se você é um cliente VIP ou um cliente crítico, e aí ele consegue agilizar o atendimento e fazer mais personalizado. E isso tem um ganho imensurável, absurdo, né? Absurdo. Exatamente. E do lado do cliente, como eu te falei, não fica aquele negócio, né, de eu começar uma chamada por um device, ligar depois para a central de atendimento e começar tudo de novo que eu falei, que o cliente fica puto da vida e é uma zona, né? O cliente digita o CPF na URA e chega com o analista pede CPF de novo. Pede CPF de novo. Pois não, eu queria falar, não, eu já acabei de falar com a atendente anterior, falar, você poderia falar de novo? Isso é muito ruim. É muito ruim e o nosso sistema, tem muitas plataformas que falam de ser plataforma multicanal aí no mercado. Só que multicanal registrando a conversa do WhatsApp lá no ticket, registrando o atendimento lá no outro lugar. Quando o cliente chama no portal, a interação é outra. E o Multidados ela traz isso como uma sequência de informações. Então, você está falando do assunto de assistência técnica, em um ticket eu vou ver que dia 1º você mandou um WhatsApp, no dia 2 você reportou um feedback pelo portal, no dia 3 você mandou um e-mail. Uma curiosidade que é muito interessante, principalmente no mercado de construção, quando a gente fala dessa parte do multicanal. Em todos os segmentos, assim, de modo geral, existe um perfil de cliente. Então, tem empresas que vendem para o público feminino, público masculino, público mais jovem, um público mais idoso, enfim, sempre tem aí um perfil mais específico. Uma segmentação. O segmento de construção não tem. Não tem, assim, a construtora que vende só para os mais jovens, só para os mais idosos, só para feminino, só para masculino. Não tem. Vende para todo o público. E aí vem as preferências depois. Tem cliente que prefere ligar, tem cliente que quer a facilidade do WhatsApp, tem cliente que gosta das automações de atendimento e tem cliente que não, que ele quer um atendimento humanizado, que ele quer falar com alguém.
E a principal vantagem da nossa plataforma é que nós atendemos tudo isso, né? Então, nós integramos com todos os canais de atendimento, temos as opções de automações e temos a opção de direcionamento para atendimento humano. Então, no fim das contas, tem cliente que abre um chamado, às vezes ele manda um e-mail ou ele liga. Principalmente quando ele manda e-mail. Ele manda um e-mail e liga para saber se o e-mail foi recebido. Exatamente. Então, tem muito esse cenário. E quando a gente traz tudo isso para uma linha do tempo unificada dentro da plataforma, até o cliente fica muito mais tranquilo. Pelo portal, por exemplo, ele consegue acompanhar o chamado dele em tempo real. Então, ele faz a abertura e vai acompanhando cada atualização. Mesmo se for por outros canais, ele pode ir recebendo todo o tracking de atendimento, tipo Correios, né? Seu pedido foi recebido, seu pedido está a caminho. Sim. Então, ele vai se acalmando e ele começa a ter um relacionamento mais positivo com a marca, porque ele percebe que ele não tem que estar ali cobrando, acompanhando. Claro. Ele está sempre proativamente recebendo um feedback sobre uma solicitação que ele fez. E do lado empresarial tem o controle de tudo isso, né? Principalmente padronizado em tempo, em processos, né, etapas, pessoa que é responsável por atender. Qualquer coisa que sai fora desses procedimentos padrões, o sistema já traz ali alguns alertas. Então, o gestor, quando nós falamos disso, ele fala, ufa, graças a Deus. Hoje eu tenho que ficar lá na unha procurando. Então, graças a Deus. Que dia que implanta? 10 sistemas para acessar. E o cliente sempre fala isso, né? Está lá na demonstração, ele fala assim, quanto tempo para implantar? Quando isso vai funcionar? Exatamente, é muito bom. Me conta uma coisa. Quando você prospecta esses clientes, né? Que tipo de empresa você acredita que o nosso software seja assertivo? Pequena, média ou grande? Como é que é esse mercado do seu dia a dia? Nós atendemos... Na verdade, qual é a maturidade desse mercado? Né? Imagina que as pequenas devam estar ainda em Excel ou numa solução, como você mesmo falou, uma solução mais barata, uma solução imediatista, né? Como é que é isso? Pequena, média e grande. Como é que é essa maturidade desses 3 níveis? Existem, assim, 2 cenários, né, que é importante da gente olhar. Um, que falando de investimento, né, financeiro, o sistema multidados ele é muito acessível, ele tem um ticket médio que é totalmente tangível para qualquer mercado. Então, a gente não se posiciona de atender só os grandes, né? A gente atende muitos grandes, mas nós temos empresas que começaram com a gente com 5 licenças, até porque a gente acredita nisso. Vai começar com 5 e vai crescer com a gente. Às vezes tem um empreendimento, um lançamento, mas vai crescer com a gente. Então, tem vários cases desses. Começaram pequenininho e nós fomos crescendo juntos. Então, financeiramente, é muito acessível a plataforma. Para todos os níveis, Para todos os níveis, exatamente. E quando a gente fala de maturidade de usuário, também é muito acessível, porque o modelo de implantação da Multidados é uma implantação assistida. Então, não é uma ferramenta que o cliente vai fazer download lá na internet ou receber um login sem se virar. Ele tem toda uma jornada, né, com a nossa consultoria, para primeiro olhar nós fazemos um levantamento já desde o comercial. Quais são as necessidades, quais são as dores, os desejos, né, a previsão de crescimento. E depois a gente transmite isso também para a nossa consultoria, que vai também no mesmo nível aprofundando com o cliente. Quais são as necessidades, quais são os processos internos, qual é a metodologia de trabalho que esse cliente tem, quais são as estratégias dele. E depois de ouvir tudo isso, nós vamos configurar o sistema bem padronizado a esses processos. E depois, a terceira grande vantagem nesse modelo de implantação é que nós vamos dar autonomia para esse cliente fazer as configurações no dia a dia. Treinamento, materiais de apoio, reuniões gravadas. LMS, tudo. Exatamente. Então, no dia a dia, esse cliente ele não tem despesas extras com a gente, porque quando fala de sistema, o cliente ele vê o valor da mensalidade ali da licença, mas ele já se preocupa. E quanto a mais eu vou ficar gastando por mês de consultoria? E com a gente não tem esse a mais todo mês. A menos que ele troque de pessoas ali no processo, mas gravação das reuniões todas disponíveis, todo o material, então fica muito mais acessível, tanto no preço, né, quanto também nesse entendimento através do processo de implantação mais consultivo. Perfeito. O que um cliente precisa para começar a operar? É tudo em SaaS? Tudo em SaaS. Tudo em SaaS, o que ele precisa? Eu só precisa ver uma demonstração nossa, Maurício. Assistir uma demonstração, claro. Assistiu a demonstração, pronto. Nós fazemos uma demonstração também personalizada, né, entendendo ali o cenário do cliente, aplicando o uso do sistema às necessidades dele.
as estratégias que ele está buscando gerenciar na empresa. Quer dizer, 38 anos de experiência que a gente tem nesse mercado, eu imagino que nesse processo de pré-venda você já vai lá e já entende a necessidade do cara, porque deve ter cliente que nem sabe o que quer ainda. Existe isso ainda ou não? Existe. Existe. Existe cliente que fala assim... Eu preciso disso, mas eu não sei como é que eu chego lá. A gente fala com todos os públicos dentro de uma empresa, né? O que o marketing chama aí de personas. Sim. Então, quando eu falo com a minha equipe, eu até comento disso. Falou com um cara de TI e não é um lead ali que está buscando algo, não descarta esse lead, essa empresa. Vai lá no gestor do saque, vai lá no cara da assistência técnica, fala com o responsável da cobrança, fala com o gestor de vendas, porque um deles deve ter alguma dor que os nossos módulos vão sanar. Exatamente. Até porque a gente não olha para o módulo, a gente olha para a necessidade do cliente. Né? Global, né? Com a dor que o cliente, como a gente resolve essa dor. Exatamente. Então, quando a gente fala disso, dependendo do perfil do cliente, se a gente fala com o cara técnico, ele sabe o que ele precisa, quais são as dores, às vezes ele interage ali com as áreas. Mas tem alguns gestores que não fazem ideia da aplicação do CRM e o nível de alcance de uso que o CRM tem como potencial para ajudar ele a fazer uma melhor gestão, a trazer insights para ele vender mais, para ele ter uma melhor qualidade de atendimento, para lá na cobrança ele ter um melhor relacionamento, tratar o cliente de acordo com o perfil e fechar mais acordos. Controle interno. E a gente vai levando isso. Normalmente, nas demonstrações, nós vamos contando vários exemplos, vários cases mesmo. Então, quando nós vamos mencionando melhores práticas de mercado, cases com os nossos clientes, a maioria dos clientes fala assim, é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente precisa. Então, é muito comum. E aí já entra com aplicação prática mesmo. Todo investimento inicial, né? A Multidados faz ali em SaaS, bem tecnológico mesmo. Cada um recebe um login e senha dentro da recebe login e senha, tem o processo, responsabilidade. Sim, tem o processo de consultoria assistida, então ele vai ser sempre assistido ali pela nossa equipe. Ele não tem o investimento de equipamentos, que antigamente os clientes também se preocupavam muito com isso. Não tem mais nada, basta ter um link internet e... ele dá aprovação e a gente starta já o nosso projeto sempre nesse modelo, né, de respaldar o cliente ali, entregando sempre o nosso melhor, entregando essas melhores práticas do mercado. Muito bem. Muito legal, muito bom. Uma aula, realmente. Deixa eu falar uma coisa. Eu sei que o nosso sistema é extremamente personalizado, até pelo nosso passado, né? Eu fiz outros podcasts aqui com os nossos outros amigos e eles foram me dizendo, né? Com o Inácio, que veio para cá, foi um podcast muito legal. Quem não viu, assista. E ele me disse que cada cliente trazia uma determinada dor e que isso foi incorporando. E é por isso que nosso sistema hoje é extremamente robusto, extremamente personalizado. Eu sei que a gente está num processo de expansão, né? A Multidados está unindo todas as áreas aí, inclusive eu estou participando. Isso mesmo. E me fala um pouco desses novos produtos, quer dizer, essa parte de personalização e entendimento de diversos clientes que já utilizaram as melhores. A gente está fazendo novos produtos já um pouco mais definido. Me fala um pouquinho sobre esses novos produtos. Isso é uma mudança de cenário de mercado, né? De mercado. Eu brinco assim com os meus clientes mais antigos. Esses dias a gente recebeu uma cliente que já está com a gente há uns 10 anos. Antes de eu estar na Multidados, ela já usava Multidados em uma incorporadora. E aí eu estava contando o nosso novo processo de implantação. Porque, por padrão, né, uma coisa que nós sempre levamos para o cliente... nesse modelo de consultoria assistida, era olhar no detalhe a rotina dele, os processos, as estratégias e desenhar junto a nossa implantação. Quando a gente fala disso, até 2 anos atrás, era falar isso e os clientes falavam, tá fechado. Lindo. Fechou, é isso que a gente precisa, eu quero personalizado para o meu negócio, a gente desenha junto, vamos fazer. Agora, quando a gente fala isso, o cliente fala assim, não quero. Esquece, eu vou fechar com o Zé. Como assim? Mas por quê? Porque eu não tenho braço, eu não tenho pessoas, eu não conheço, tem um monte de justificativa. É verdade. Então, pensando, né, nessa movimentação de mercado, até essa cliente falou assim, e eu não vou mais criar o meu fluxo. Vai, a gente ainda mantém. E aí ela até tem uma foto no nosso Instagram com ela, nas nossas redes sociais gerais, ela com uma plaquinha assim, eu sou cliente raiz. Ela então, colocou. Roots. Porque ela sabe configurar tudo do sistema, ela tem essa autonomia. Mas essa nova pegada de mercado é diferente. O cliente quer mesmo usar o mais rápido possível
E olhar para, assim, o cliente já pensa assim, não vamos reinventar a roda. Pensa Sim, em sim. tudo que o mercado está praticando e traz esse compilado para nós. Então, nós fizemos isso. A gente se fechou um pouquinho mais em casa, fomos olhar para o que é comum na maioria dos clientes, no pré-vendas, no pós-vendas, na assistência técnica, na cobrança, no atendimento de modo geral, e nós configuramos uma base com as melhores práticas de mercado. Então, isso agiliza muito a nossa Que implantação. já é entregue no momento No start do projeto. start. E aí, Startou o projeto, ele já sai operando. primeiro que eu demonstro em cima disso. Então, ele já sabe o que ele vai Já receber. tá ready Então, to quando a play, gente né? fala de equipe comercial, tá lá os executivos fazendo uma demonstração, mostrando o que ele vai receber. Muito bom. No start do projeto, ele já recebe usuário e senha com um monte de configurações prontas, vários indicadores. E, claro, depois, que é o Plus, né? Ele pode ir ali configurando itens extras. Excelente. Então, assim, entreguei com 5 processos configurados. Na empresa dele tem um processo diferente na área tal. A gente vai lá e desenha o processo diferente da área tal. É mais o fácil macro... desenhar 1 do que desenhar 6, né? No seu exemplo. aí. Sim, exatamente. A gente starta... E até teve uma época, Maurício, eu também cuidei dos clientes da base, assim. Fiz relacionamento com bastante dos nossos clientes. É. E era curioso que eu comecei a entrevistar o cliente. Me fala como você usa. Aham. E aí o cliente mostrava, eu falava, nossa, faz tudo isso. Muito do meu treinamento de vendas. Veio como Pelo o cliente, cliente. como ele descobriu, como ele foi incorporando. Né, de Tem acordo cliente que mostra assim, aqui eu faço o meu processo de demandas internas, abertura de chamado, as áreas, conversando. Não tem a ver com o cliente na ponta, é só os acessos, o consumo interno. Eu faço assim. Nossa, então o nosso sistema se aplica para isso também. A gente tem um cliente que ele configurou um processo de repasse dentro da ferramenta. Nós não temos módulo de repasse, nós não comercializamos esse módulo. Só que ele demonstrou para nós, deu uma aula, um show. Ele fez uma régua lá e... Fez uma régua em que ele tem todas as previsões ali, em que momento o repasse vai acontecer. Ele se antecipa em se comunicar com o cliente, para o cliente ir separando documentação, para o cliente ter o cuidado ali com o score dele, porque daqui 2, 3 meses ele vai para o banco. Ele consegue ter uma previsão de quanto ele vai ter de repasse em cada mês, né? Qual que é a conversão que ele vai ter. Tudo isso dentro dos indicadores da nossa ferramenta. Centralizar toda a documentação, a coleta de documentação do cliente, fazer as validações. E aí, quando ele mostrou, eu falei, nossa, o nosso sistema faz isso muito tranquilamente. Mas foi ele que foi lá e configurou. E hoje dá aula para nós. Ele tinha uma necessidade, ele foi vendo todas as características que o sistema tem e foi configurando. Foi configurando e aí ele tem toda a gestão na palma da mão. Faz toda a gestão do processo dele. Que legal, que legal, que legal. Me diga uma coisa, ainda no segmento de construção e incorporação, quando a gente fala que é um CRM do pré ao pós, né? Me fala quais são os principais módulos que você comercializa e quais são os mais usados e os que atendem melhores as dores. Eu costumo dizer que nós somos especialistas de pós-vendas. Pós-venda. Pós-vendas. Cliente que tem a necessidade de fazer a gestão do relacionamento com o cliente, tanto no que diz respeito ao cliente trazer demandas, né, o cliente final abrindo uma solicitação, mas principalmente naquilo que é proativo, né? Eu atualizando o meu cliente, eu levando informações para ele, eu me comunicando com ele, até interagindo, fortalecendo a minha marca, desejando feliz aniversário, boas-vindas, feliz Dia das Mães, feliz Dia da Secretária. Parabéns pelo seu Sim, XYZ. um ano de contrato, obrigada por mais um ano de parceria. Então, toda essa jornada, ela é configurável dentro da nossa plataforma. E nós temos também, para fechar a jornada completa, o CRM pré-vendas, que faz toda a gestão dos leads, integrado com as mídias sociais, com os portais, com o canal de atendimento, roletando para os corretores, fazendo toda a gestão da carteira. Depois da venda, nós temos o CRM pós-vendas, que vai startar toda a comunicação de boas-vindas, canais de atendimento, o atendimento desse cliente, controle e padronização dos processos, controle de prazos, indicadores, relatórios bem detalhados, identificando o perfil e o comportamento desse cliente na interação com a marca. Nós temos o módulo de personalização da unidade. Então, algumas incorporadoras, elas ofertam isso para o cliente selecionar a planta e os acabamentos, né, os materiais que ele quer receber já a unidade dele reformada. Nossa plataforma tem essa opção. Eu quero o modelo 1, quero o modelo 2, de 4 dormitórios eu quero 3. Eu quero com essa porta, eu quero com esse piso. Eu quero com esse piso, eu quero seleciona tudo. Que legal. Aí, para a incorporadora,
que normalmente é difícil gerenciar isso, ela gerencia na nossa plataforma. O cliente acessa o portal, vê ali as opções de materiais. Na sala eu quero esse piso, no quarto eu quero aquilo, eu quero metais de banheiro, eu quero X, Y, tudo. Z. Quero... Ele já define a forma de pagamento, o sistema já gera o contrato para ele para assinatura eletrônica. Assinou, todo o fluxo totalmente automatizado dentro da plataforma. Assinou, ele já deixa ali uma tarefa para faturamento no RP. Então, já executa tudo. Depois tem o módulo de assistência técnica, toda a parte da ponta do cliente fazendo a abertura de chamado, até acessando a disponibilidade de agenda do técnico. Então, ele vê lá, o técnico, eu preciso de um atendimento sobre uma infiltração. O técnico está disponível para atender quarta-feira, 10 horas da manhã. Show, ele já faz o agendamento, já recebe o invite, o técnico também já recebe uma tarefa. Ele acompanha esse atendimento também em tempo real, então essa é a principal facilidade. Pensando no agendamento, ele pode reportar qual é o problema, fotos, vídeos como evidência do problema. Fica como histórico, né? Fica totalmente como histórico e padronizado, porque a gente simula sempre um cenário assim. Às vezes o cliente manda um e-mail. Oi, bom dia, eu estou com um problema na minha unidade. Legal, esse cliente tem 2 unidades, a unidade pode dar vários problemas, qual que é o problema? E a central tem que ficar procurando esse cliente. No portal é padronizado, qual é o problema, qual é o ambiente, a foto de evidência... Tudo prontinho. E, além disso, ele acompanha em tempo real também. Depois tem a ponta do técnico, que precisa executar esse atendimento, né? Às vezes, ele vai lá em loco, fazer o atendimento, reportar o que ele teve ali de interação. Tem o risco do no-show também, então, toda a parte de confirmação de visita pode ser feita pelo sistema. Então, toda essa gestão, nosso módulo de assistência técnica gerencia também. Tem um módulo de cobrança, que aí vai lá para a galera mais do financeiro. O cliente atrasou a parcela, o CRM já starta uma comunicação que, claro, de início pode ser um lembrete. Não identificamos o seu pagamento, né? Então, ele já manda ali. E aí, essa cadência pode ir aumentando com interação por todos os canais. Então, no primeiro dia eu mando um e-mail, no segundo um WhatsApp, no terceiro eu ligo, no quarto eu mando um SMS, por exemplo, até chegar no nível de negativar esse cliente no Serasa. Então, a construtora ela pode definir, deu 35 dias, o cliente não pagou, ele é um cliente passível de negativação. A gente nunca negativa automaticamente, a gente traz como que um relatório na tela do gestor, mostrando assim, ó, você tem 5 clientes, por exemplo, passível de negativação. Então, ele vai olhar o cliente, como no sistema tem o histórico, ele consegue ver o Maurício, puxa, é a primeira vez que ele fica inadimplente. Alguma coisa aconteceu, não faz sentido negativar, liga para ele, vamos entender. E vamos negociar. A Maria, todo mês é isso. Então, negativa. A gente tem um case muito legal com a MPD Engenharia, que saiu na revista Exame até, onde o Cláudio, né, que é o diretor de incorporação, ele fala sobre isso, que depois da implantação do módulo de cobrança, ele passou a conhecer melhor a base de clientes e conseguiu fazer negociações mais personalizadas, identificando quem é que sempre atrasa, quem é que é a primeira vez, né, que está ali atrasando, e fazer uma negociação mais personalizada, até melhorando, com certeza, a interação da marca com esse cliente. O cliente não tem mais aquela interação negativa de tipo, você vai ser negativado. Puxa, sempre paguei em dia, fiz adiantamento, primeira vez que eu atraso, você já vai me negativar? Então, no caso da MPD, já não tem mais esse modelo, sabe? Que legal. Então, isso é bem bacana. Me diga uma coisa, fantástico, fantástico. Eu estou olhando você, dá até vontade de comprar o sistema. Ai, que bom. É uma excelente vendedora mesmo. Me diga uma coisa, você... Puxa, esqueci minha pergunta. Você... que eu ia te falar? Desculpa, lembrei. Você falou sobre a MPD Engenharia, né? Uhum. Me fala algum case legal, se é que você tem, deve ter, nossa, pelo seu passado. Me fala 1 ou 2 cases de um cenário ruim e como a gente ajudou. Acho que isso pode ajudar o nosso público que está nos ouvindo. A gente tem um monte. Mais ou menos, eu tenho mais ou menos esse cenário e eu queria entender isso. A gente tem vários. Nós temos cases desde clientes, estava falando do cliente que ainda gerencia no Excel, por exemplo. Mas nós temos cases também, Maurício, de clientes que vieram de grandes RPs, bem renomados, de grandes CRMs, bem renomados de mercado, mas que não atendiam em sua totalidade a integração dos departamentos, a integração das áreas, por não ser um especialista no segmento de incorporação. Então, nós temos clientes que vieram desses grandes RPs, mais de um, nós temos, que eu me lembro agora de cabeça, pelo menos uns 3,
que saíram desses RPs mais renomados e vieram para a utilização do CRM multidados, porque viram que o sistema atende, tem total aderência a todo o processo, a toda a jornada, com investimento muito menor. Tem um monte de CRM, obviamente, tem para vários mercados, e tem CRM genéricos, né? Que se adaptam a qualquer mercado. A desvantagem que eu vejo nesses tipos de CRM é que ele não sabe exatamente aquele mercado de construção. No nosso exemplo aqui, de construção. Dynamics, por exemplo, sei lá, posso falar outros aqui, Salesforce, não importa, né? O nosso é especialista para esse mercado, é isso? Sim, exatamente. Quer dizer, tem tudo configurado, já a buzzword do cara, o linguajar, Ainda mais agora com esse cenário das melhores práticas. Então, ficou mais adequado ainda para esse segmento específico. Quer dizer, um cliente que tem um CRM de grande porte, né, um Dynamics, ele teve vários casos que a gente conseguiu trazer para cá e está muito sucesso, muito feliz. Entendi. E aí, feliz porque tem aderência a todo o processo, atende a demanda dele, na linguagem dele, na necessidade específica do mercado de incorporação, e muito feliz porque o valor, o investimento que ele vai fazer... Muito mais baixo. Muito mais baixo, significativamente mais baixo. Então, com certeza, imagina ele apresentando para o gestor, para um CEO da empresa, que ele conseguiu otimizar processos, integrar departamentos, trazer uma comunicação mais fluida, agilizar, aumentar a qualidade de atendimento, e ele fez isso reduzindo o custo. Fantástico. Fantástico. É o sonho de qualquer empresa. E nós temos esses cases, então... Que legal, que legal. Um outro cenário que é comum é isso que eu tinha comentado antes, de cada área ter um sistema diferente. Então, com os nossos módulos, esse monte de silo de informação, né? Tem cenário do tipo assim, às vezes, o cliente está inadimplente, está lá na régua de cobrança do sistema X, mas ele está lá pedindo uma personalização da unidade dele também no sistema Y, com a equipe de personalização, que nos conversa, que não tem informação centralizada. A equipe de personalização tem meta para bater, tem que atender, tem que garantir satisfação do cliente, vai atender. E a cobrança lá, tentando fazer esse cara pagar. A empresa investindo 2 vezes. Então, é um cenário comum. Quando a gente fala de módulos integrados, ele vai ter essa informação. O cara está pedindo personalização, está na tela lá que ele está inadimplente. Fantástico. E aí, a empresa consegue elaborar uma estratégia. Tomar uma ação. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tem cliente até comprando unidade nova no pré-vendas e devendo lá no pós. O que a gente faz? Qual é a estratégia? Fantástico. Então, o sistema dá essa visibilidade. Fantástico. Nós temos um case muito bacana, que é uma incorporadora. Normalmente, o mais padrão que a gente vê no mercado é que a incorporadora, depois da venda, ela não faz o atendimento da assistência técnica. Ou, quando faz, ela tem muita dificuldade de conseguir gerenciar as construtoras. E nós temos um case muito bacana em que a incorporadora faz o atendimento através da nossa plataforma, com o nosso multicanal, e ela integra esse chamado ao sistema da construtora. Então, quando o técnico vai fazer o atendimento... A construtora atendeu o saque, da incorporadora atendeu, enviou para a construtora, em tempo real tem uma comunicação ali. Então, tem cenário assim, às vezes o cliente liga na incorporadora falando, eu marquei com o técnico um agendamento para hoje, 3 horas da tarde, ele ainda não chegou. Como o sistema é integrado, o técnico já deu o check-in dele lá no sistema, o saque consegue falar, não, senhor, o técnico está lá embaixo na portaria aguardando a liberação para subir. Que legal, que então, fantástico. Rapidamente sana esse problema. Que fantástico. Então, é outro exemplo aí de aplicação da nossa plataforma também. Que legal. Você falou bastante aqui sobre... Está falando sobre integrações. Aonde entra o RP dentro de tudo isso? Eu falei lá da jornada, né? Então, o CRM pré-vendas, onde a gente faz a gestão dos leads. Normalmente, a gente integra com alguma ferramenta de vendas de mercado. Toda a estratégia da venda fica num sistema específico. Quando acontece essa venda, cadastra lá no RP, no carteira de recebíveis, e o RP envia para o CRM para a gente começar a jornada do relacionamento com o cliente da base. Hoje, a gente integra com todos os RPs de mercado. Esse foi um insight também, como a gente comentou, do Oceano Azul, né? As grandes possibilidades. Por muito tempo, a gente teve integrado a uma ferramenta específica de mercado, isso muito bom, foi muito bacana, mas a gente percebeu o quanto todo o mercado é muito carente de uma gestão eficiente e essa jornada completa. Então, nós começamos a apresentar... Na verdade, nós começamos a ser procurados, porque... Por muito tempo existiu no mercado meio que um CRM que era especialista de um RP, integrado com o RP.
Então, a Multidados estava mais voltada com RP específico, e aí os outros concorrentes também com RP específico. Cada um se casou com um RP? Cada um se casou com RP, exatamente. Só que vieram muitos clientes começar a procurar a nossa plataforma. E até então a gente não integrava com outras ferramentas e fomos trabalhando algumas integrações. Hoje nós integramos com todas, temos cases com vários clientes, com vários RPs. E aí fizemos essa gestão aí da jornada completa, recebendo informações, atualizações do RP. O módulo de cobrança, por exemplo, eu dependo da atualização em tempo real do RP. Me avisar se o cliente pagou, para eu startar uma cobrança quando ele está atrasado, e eu pausar essa cobrança quando dá baixa lá nessa parcela. Então, esse processo a gente gerencia também na plataforma com qualquer RP de mercado. Fantástico, não? Muito. Fantástico. Hoje, como você espera hoje atender essas novas contas, né? Como é que está a sua equipe comercial lá? Como é que você está se preparando? Bom, nós aqui do marketing, está sabendo, né? A gente está fazendo um trabalho muito grande aqui para tentar ajudar o maior número de empresas. A gente fez um trabalho, identificamos que tem muita empresa precisando dessas soluções, né, em que a gente possa ajudar. Como é que você está se preparando para esse monte de empresas que a gente vai tentar trazer? Mal, nós fizemos 2 trabalhos. De olhar para a nossa base de clientes e inovar muito no sistema, levando essas novidades para quem já está na base, para mostrar para eles, isso até previsto já no nosso contrato, faz parte do nosso contrato atualização tecnológica sem custo. Então, nós começamos a ouvir as dores dos nossos clientes, como o CRM poderia ser otimizado em funcionalidades e em experiência, facilidade de uso, né? A parte de UX mesmo. E o sistema foi totalmente repaginado. Eu tive até o feedback de um cliente que foi usuário Multidados há tempos atrás. Eles acabaram cancelando, né? Eles saíram da nossa base por uma definição de estratégia de um novo gestor, mas eles voltaram e falaram assim... Tá lindo, não né? tem nada a ver com o que a gente conhecia, né? Muito mais, está muito mais parrudo. E isso acontece com o próprio cliente da base quando a gente vai demonstrando para eles. Então, nós temos o cliente da base contando essa experiência, né? De ter recebido novidades, melhorias, de ter sido ouvido. Muitas das aplicações que nós fizemos de atualização foi ouvindo o cliente, claro, né? Demandas que ele trouxe. Mas é isso mesmo. E o cliente se sente muito satisfeito, né? Claro. Porque ele contribui nesse processo. E isso fortalece as nossas próximas vendas. Qualquer cliente nosso novo, um prospect, que pede para fazer um benchmark com o cliente da base, a gente tem muita tranquilidade. Acho que um mês atrás, estava com um cliente de Goiânia, e ele falando, eu preciso de pelo menos 2 contatos de cliente aqui em Goiânia para falar. Eu falei, então fale com esse. Se tem uns 5. E assim, muito tranquila, porque sei que são clientes que estão muito felizes com a solução que receberam. E aí, falando de equipe... A gente deu um super gás, né? A gente recebeu um reforço, né? Então, tem o Neto, o primeiro episódio aqui do nosso podcast foi com ele. Então, ele veio como um gerente estratégico para esse crescimento, né? Essa expansão de novos negócios. Ele tem feito um trabalho muito bacana, pensando em parceiros, estrutura interna de equipe, olhando muito mais para essa parte de como nós podemos comercializar o produto sempre de forma muito acessível para todos os clientes de mercado. Então, tem esse reforço da chegada dele. Estou trabalhando bastante nisso também. Sim, tem a sua chegada, né? Também. Essa parte de price, né? Sim, e tem a nossa própria estrutura de equipe, que agora está bem maior, né? Nós já estamos com a equipe maior, acabamos de fechar contratações recentes também. E consultoria também aumentou, suporte também aumentou? No comercial, Hunter, Farmer e CS, né? Ali totalmente integrado como equipe do Neto. Além disso, a equipe de consultoria aumentou, a equipe de suporte aumentou, a autonomia o cliente sempre tem, desenvolvimento aumentou, mais dessa parte de UX. A gente tem um pedaço de treinamento em EAD, então o cliente tem muito dessa autonomia que faz parte do DNA do nosso negócio. Nosso diretor, ele comenta, né, que o nosso negócio não é receber receitinha de consultoria no dia a dia. Não. Acho que é o cliente feliz, claro, né, claro. Que ele tem autonomia para fazer rápido, fazer de uma forma que ele não precise ficar nas alçadas ali pedindo aprovação o tempo todo para uma consultoria nova. E esse é o nosso modelo de negócio. No dia a dia, o cliente consegue usar muito bem o sistema por conta própria. Claro, quando ele precisa, tem suporte. E, assim, super diferencial, né, porque... O nosso suporte com atendimento totalmente humanizado,
tem a abertura de ticket no portal, mas tem atendimento por telefone, tem atendimento no WhatsApp, tem a interação por e-mail. Então, o cliente ele fica muito mais à vontade para conseguir expressar quais são as necessidades, quais são as dores dele, e uma equipe toda pronta para atendê-lo. Puta, fantástico, fantástico, fantástico. Mais uma perguntinha. Eu estou sabendo sobre o uso de IA. Você está por dentro disso? Um pedaço. Um pedaço. Uhum. Do STR com IA, está sabendo disso? A gente tem uma parte de SDR com IA, fazendo a qualificação do lead, já colocando na cara do gol ali para o corretor executar a venda. Geração de conteúdo. Geração de conteúdo. Tem a IA como assistente do analista. Eu brinco, né? Todo analista ali, em corporação, tem muita informação. Tem muitos empreendimentos, cada empreendimento com a sua regra, com o seu modelo de negócio, com a sua interação. Então, é impossível o analista do saque não levantar a mão toda hora e, chefe, nesse aqui, como é mesmo? Uhum. Então, agora a gente incorporou na ferramenta um assistente que, quando o analista precisa de alguma informação, o gestor ele já trouxe toda a documentação. Essa base está manual, pronta. Base de conhecimento ali. Completa. Ele vai pedir essa ajuda para a inteligência artificial dentro do próprio ticket. A inteligência artificial vai fazer a leitura dessa documentação e trazer uma resposta pronta, elaborada. O gestor ele vai dar a resposta. É assim, até o analista elaborar a resposta, né? Cada um no seu padrão. Então, agora a inteligência artificial traz padronizado, ele só responde ali, só faz a interação com o cliente. E chega no nível de poder conversar e fazer o atendimento também para o cliente, tirar dúvidas, né? As coisas ali que são mais rotineiras. Por exemplo, na parte de... A gente fez uma pesquisa em 2021, identificando qual que é o maior volume de chamados na central de atendimento, né, da incorporadora. 40% é o cliente pedindo segunda via de boleto. Nossa Senhora. Muito alto. Aí depois, período ali do informe de rendimentos, né, período de imposto de renda, o cliente pedindo informe de rendimentos. É muito grande. Então, esses assuntos, segunda via de boleto, extrato financeiro, negociação, informe de rendimentos, nós automatizamos na parte de atendimento no WhatsApp, no portal. Isso reduz muito o volume de atendimento na central, direcionando para o analista o atendimento que precisa de um especialista. Claro. Então, otimiza muito. O cliente tem acesso a isso 24 horas. Então, ele lembrou do boleto dele domingo à tarde. Sim. Se ele for ligar, se ele for chamar o atendente, não vai ter essa disponibilidade, vai ter que esperar para segunda-feira. Uhum. Então, se ele chama e tem a configuração de automação, a inteligência artificial já disponibiliza a linha digitável, ele faz o pagamento e pronto. Então, é sempre produtivo, né? 24/7 mesmo. E tudo isso fica registrado. Não importa se o cliente foi atendido por um humano ou na inteligência artificial, vai ficar registrado o ticket de atendimento, qual foi o conteúdo da conversa, como que foi finalizado. Isso tudo fica registrado e traz indicadores na ferramenta. Eu vi que você está fazendo bastante evento pelo Brasil inteiro, né? E nós temos um agora com um parceiro nosso, né? Com um cliente nosso, Sim, que é a MPD, não é isso? Exatamente. E, bom, já deixo aqui o convite. Você lembra da data? Vai ser... 1º de outubro. 1º de outubro. 1º de outubro, bom, a Multidados está realizando no Brasil inteiro. Nós fizemos 12, Nós estamos participando dos eventos promovidos pela Senior Sistemas, né, que é o Senior Experience. Foi no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Não, a gente tem o próximo ainda em Recife. Estamos chegando no Nordeste. Então vamos chegar no Nordeste. Fica aqui a dica aos prospects e clientes aqui do Nordeste. E a gente vai fazer um próximo evento com a MPD, né? Que é um evento muito sofisticado. A gente vai estar presente lá e convido a todos a participarem. Sim, esse é um evento idealizado, né, pela Adriana e pelo João. A ideia, eles viram que o mercado, né, os outros segmentos, sempre tem uma agenda anual ali para falar do relacionamento com o cliente, inovação em vendas, enfim, né, trazer ali quais são as estratégias da empresa. E ela trouxe essa inovação para o mercado de construção, né? Então, eles estão fazendo o Conexão Day, é o nome do evento. Vai ser dia 1º de outubro, no Espaço do Cubo, né, do Itaú. Nós estamos participando juntos, né, desde a organização ali com eles e super felizes por ver uma realização como essa. E logo a gente começa a disparar os nossos convites também. Pode deixar já comigo ali isso bem aí. especial para os nossos clientes. Então, é bem significativo isso, porque existem, né, o sistema precisa ser especialista,
para o mercado de construção e o evento também. As dores desse mercado, as estratégias, as necessidades, elas não são comuns aos outros segmentos. Existem coisas que são bem específicas, então Sim. o evento está olhando bem para isso. O nosso CRM também ele trabalha em outros mercados, né? Trabalha no mercado de saúde. Você teve a oportunidade nós temos um grande cliente que é a Unimed, né? Em Algumas Unimeds. Algumas Unimeds, o cliente é a Unimed. Aham. E me fala um pouquinho sobre esse sistema também. Mal, o nosso sistema de pós-vendas, ele é aplicável a todos os segmentos. A gente tem indústria, nós temos empresas de saúde. Por exemplo, a gente atende o saque da Copenhagen. Então, toda a central de atendimento, registro de Aliás, ticket. uma excelente empresa, não só pela empresa, como o produto que Sim, comercializa. Exatamente. A parte de ouvidoria, atendimento ao cliente das Unimeds. Então, tem algumas Unimeds que usam a nossa ferramenta. Nós temos algumas operações, como, por exemplo, o TCL utiliza a nossa ferramenta, Test Drive da Volvo, né, utiliza a nossa plataforma através de centrais de atendimento. Nós temos muitos parceiros de contact center que vão crescendo, expandindo, usando o CRM Multidados como um front de atendimento. Nós percebemos que são dores para esses outros segmentos até muito semelhantes. Uhum. A necessidade da integração dos canais de relacionamento atendimento. com o público, né? Exatamente. E sempre ter essa padronização, né, nas interações. Então, é isso que o nosso sistema oferece. Claro, em construção, nós temos até as nomenclaturas dentro do sistema, os indicadores, os insights que o sistema traz, é bem específico para esse segmento. Mas também, por exemplo, em saúde, existe uma necessidade específica que é a integração da geração de protocolo no padrão da ANS. As ferramentas de mercado não fazem esse modelo de geração de protocolo. Nós fazemos. Então, quando o cliente liga, o sistema tem um protocolo próprio, mas, além desse protocolo, ele vai buscar o protocolo no padrão da ANS, no sistema da ANS e trazer, informando para o cliente por e-mail, por SMS, pelo WhatsApp. Os prazos de atendimento, né, que são bem rígidos, de ser atendidos. Uhum. O sistema também gerencia. Os insights do comportamento daquele cliente na base, o sistema também gerencia. Ou busca de informação por médico, clínica, laboratório, né, hospital também. Até uma necessidade, tem uma regra, né, das Unimeds, que é o atendimento de intercâmbio. Então, se eu sou o cliente da Unimed Recife, mas eu fui atendido lá na Unimed Guarulhos, elas precisam se comunicar, dizendo, o seu cliente veio aqui. Nós fazemos essa integração e trazemos a informação para a Unimed de origem. Normalmente, no final do dia, existe uma troca de planilha para dizer, meu cliente foi aí, né? O seu cliente veio aqui. E com o CRM Multidados não tem essa necessidade. O sistema já traz a informação proativamente ali para o gestor. Fantástico, você deu uma aula, como eu não tinha dúvida que seria uma aula sobre os nossos sistemas. Muito obrigado, meus parabéns por todo esse conteúdo. Eu que agradeço, Mal. Como é que o pessoal te acha? Michele, né? Michele, como é que o pessoal te acha? Por favor, só não dê o telefone, né? Porque como é que o pessoal te localiza para uma demo, bate um papo, obtém esse monte de informação que você tem na sua cabeça? Como é que o pessoal te acha? Vai ser um prazer, eu adoro sentar com os nossos clientes. Eu falo assim internamente que eu me posiciono até como ETN, porque é verdade. Na hora da demonstração é uma delícia falar disso com os clientes, ver o olho do cliente brilhando de assim, eu encontrei a solução que eu estava procurando, sabe? Então é ótimo. Nós temos os nossos canais multidados, né? Telefone, e-mail, multidados, mas nós temos lá no LinkedIn, eu, Michele Oliveira também, e assim, a disponibilidade para a demonstração, esse detalhamento, né, de como o nosso sistema atende, nós temos uma grande equipe pronta para atender, mas eu faço questão de estar na frente, de acompanhar, até por essa jornada, esses 7 anos, né, já ouvi muitas dores dos clientes, muitos insights, também aprendi muito, então eu faço questão de sempre trabalhar junto, essa demonstração junto com a nossa equipe. Então, tem lá nosso LinkedIn, mas também tem os canais Multidados, nosso e-mail comercial, @multidadosti.com.br, prontinho para receber o contato e rapidamente nós fazemos a interação com o cliente. Fantástico, fantástico. Bom, eu sou o Maurício Stelato, eu estou em todas as redes sociais também, e também podem me localizarem pelo site da Multidados e pelo LinkedIn. Foi animal, não tinha dúvida que seria tão fantástico. Foi muito bom, muito obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal. Eu já te fiz essa pergunta, mas eu queria registrar que eu já tive
a gratidão e a honra de fazer mais de 50 podcasts. E geralmente, no final de cada podcast, eu gero uma pergunta, né? Mais relacionada à pessoa, não ao profissional. Eu sou uma pessoa que gosto muito de gente, né? Sim, isso é verdade. E eu queria te fazer uma pergunta particular, uma pergunta para a gente aqui. Você, acho que tem umas respostas interessantes aqui. O que é a vida para você, Mi? Puxa, a gente já teve essas conversas. Já. Elas são bem reflexivas e eu adoro essas conversas também. Eu acho que a vida, Maurício, está justamente nessa interação que nós temos com o outro. A nossa vida faz muito sentido quando a gente consegue contribuir na vida do outro. E eu tenho esse ideal de vida, contribuir ao máximo na vida do outro. Sei que tem a empresa, e eu costumo falar para a minha equipe, independente do CNPJ, existe um CPF. Às vezes a gente entra numa reunião e a gente nota que o cliente não está 100% ali. E assim, se eu for olhar só como CNPJ, pensando na meta para bater, vou ficar brava até, né? Muitas vezes, em muitas reuniões, eu falo para o cliente assim, olha, nós temos tudo isso de módulo, mas não faz sentido você contratar tudo. Eu tenho meta para bater, tem muito módulo para vender, mas não adianta se contratar tudo de uma vez. Vem cá, deixa eu entender tuas necessidades, vamos começar pelo que é mais urgente, porque ele também tem um CPF a defender dentro da empresa, ele também tem que trazer novidades, reduzir custos, tem um monte de coisa para ser feita. E, normalmente, eu me aproximo muito de interação pessoal mesmo dos nossos clientes, dos nossos parceiros, porque eu também tenho esse propósito, né, de olhar para a gente, olhar para as pessoas. É muito importante quando a gente olha no olho de alguém, a gente enxerga que tem uma pessoa, uma alma mesmo ali, e que eu posso agregar para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, isso faz muito sentido para mim. Eu cresci muito na Multidados, como eu comentei, eu entrei na Multi como uma vendedora, já tinha a proposta de fazer todo o crescimento, de montar a equipe, mas isso é uma coisa que eu sempre faço questão de falar. Eu sempre fui vista na Multidados como uma pessoa. É muito bacana essa interação que a gente tem com os nossos gestores, mesmo quando a gente erra, porque todo mundo erra mesmo, e a gente erra, vai lá num medo, tipo, agora ferrou. E o meu gestor olhar e falar, tá tudo bem, a gente aprende aqui, vamos acertar ali, isso aqui dá para assumir, isso aqui volta lá e conversa, e vamos embora. Então, assim, esse tipo de interação, eu tenho muita proximidade com o cliente, mais por causa disso, porque eu o vejo como ser humano. É muito comum, às vezes, o cliente, ele é nosso cliente pela empresa X, e ele saiu da empresa, vai precisar de uma recolocação, eu pego o currículo dele e vou mandar nos meus outros clientes, faz muito sentido ajudá-lo a se recolocar. Às vezes, eventos, insights, enfim, né? Então, até esses dias eu estava contando de um cliente que eu fui atendê-lo por uma necessidade e saí de lá chorando horrores porque fui muito abençoada por ele, né? Me trouxe, assim, palavras de muita inspiração, de muita motivação, sem saber que eu estava precisando. Ele não fazia ideia que eu estava precisando, foi uma luz divina. E isso é você ser visto como pessoa, como ser humano. Então, isso é algo que acontece muito na Multidados, na nossa estrutura de colaboradores. Isso é fantástico, é apaixonante, porque... É verdade. Você falou sobre esse sentido, a Multidados é diferente. E não faz mais sentido a gente estar lá? É diferente. Já chegando e vendo aquela mesa de snooker ali, vendo o pessoal se conversando, é realmente fantástico. Eu volto de férias e meu chefe está interessado em saber como foram as minhas férias. Mas voltando, você respondeu parcialmente a minha pergunta. Ah, é? Você falou o sentido da vida. Eu queria saber o que é a vida para você. O que é a vida? Vai lá no seu interno agora. Sem Multidados. É a Mi. O que é a vida para você? Maurício. É difícil, né? É difícil, porque eu acho que a gente faz Quem isso... está me ouvindo, pare um dia, por alguns minutos, olhe no espelho e se faça a pergunta olhando nos seus olhos. O que é a vida? Eu acho que a gente põe muitos adjetivos, Maurício. A gente sempre fala do sentido dela, mas Sim. o que é? Não precisa responder. Eu te faço a pergunta porque, assim, existem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de respostas diferentes. Sim. Não existem duas respostas iguais. Esse é um mistério, né? É o mistério da vida. Eu também não sei responder. Porque a cada dia que eu paro,
dependendo do meu dia a dia, né? Dependendo da minha jornada, eu tenho uma resposta diferente. Sim. E eu estou em busca dessa informação. Por isso que, na verdade, não estou em busca, né? Na verdade, a vida é um monte de experiências, mas eu queria compartilhar e entender como as pessoas... Uma expressão que eu sempre uso é falar que é uma graça que nós recebemos diariamente. Eu li um livro que fala que existem muitos poderes, grandes poderes no mundo. O dinheiro é um poder, a sabedoria é um poder, a informação é um poder, existem tantos outros. Mas o autor ele fala que existe um poder que ninguém pode combater. E dando um spoiler do livro, ele fala desse poder da graça. Talvez você já tenha sentido assim, está em momentos que só a graça divina é que nos sustenta, é que nos dá força, é que nos dá sabedoria, que coloca a palavra na nossa boca de como agir, de como fazer, é que nos faz se acalmar, nos sentir amados. Então, ser sensato, ser sim. maduro. Então, é uma graça, uma grande dádiva que a gente recebe todos os dias e que a gente precisa cuidar como um presente. Na verdade, essa é a definição de presente, né? Sim, estamos no presente. Estamos no presente. A gente tem as ansiedades, né, de olhar para o futuro, fazer um monte de coisa, mas curtir o aqui e o agora é o mais importante. É desfrutar desse presente que a gente recebe mesmo. Por isso que chama presente. Sim. Mi, em nome da área de marketing, em nome da Multidados e particularmente em meu nome, muito, 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 muito obrigado por esses poucos momentos que eu tive com você e essa aula de conhecimento de produto, de vida, o seu olho brilha quando você fala, né? E acho que os clientes conseguem perceber isso. Muito obrigado por esse magnífico episódio do Multidados Stay Talk. Tá Eu bom? que agradeço pela oportunidade, Maurício. Gente, muito obrigado para quem nos escuta. Nós estamos fazendo esse talk semanalmente. Nos próximos, nós iremos começar a trazer relatos de clientes, relatos de profissionais de mercado, relatos de pessoas que trabalham em diversos segmentos para ajudar as empresas nesse novo desafio. Mi, muito obrigado. Excelente. E até a próxima. A gente se vê lá. Até a próxima. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.